boa noite, pessoal. Estamos aqui dando início a mais um Político Cotidiano. O Rafael Parente, nosso convidado, já se apresentou aqui para a gente começar. Vou aceitá-lo aqui. Prontinho, Rafael, já aceitei o convite dele aqui. O pessoal está chegando agora. Boa noite, Rafael. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer conversar com você. Só para É você meu. entender um pouquinho, eu vou antes explicar um pouquinho o que é o Político Cotidiano, vou te Tá. apresentar e aí a gente começa. O Político Cotidiano foi uma iniciativa minha e do professor James Bauer, no sentido de tentar descriminalizar a política, falar sobre temas relevantes, importantes, para poder conscientizar a população sobre temas que precisam ser discutidos e muitas vezes não são. Principalmente nesse momento que o país passa de polarização raivosa, de ódio a tudo que é relacionado à política, a gente entende que, ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente precisa falar sobre política. Porque só assim a gente convence as pessoas de que é necessário que pessoas boas ocupem espaços de poder para que assim possa tirar as pessoas ruins que estão lá. Não basta apenas fazer uma militância de WhatsApp ou de Facebook, porque as coisas não mudarão. E aí, nada melhor do que falar sobre educação com uma pessoa igual você, Rafael Parente, que é educador, foi CEO da B Educação, é CEO da B Educação, PhD em Educação pela Universidade de Nova York, criador e apresentador do canal Educação na Veia, cofundador do Movimento Agora, conselheiro da CEIP, você pode me corrigir qualquer coisa que eu falar errado aqui, e sócio efetivo do movimento Todos pela Educação. Foi secretário de Educação do Distrito Federal, ainda na gestão do governador Ibanez, e CEO da Edu Futuro, fundou e dirigiu o Lab, subsecretário de Inovação no município do Rio de Janeiro, e com a sua equipe criou e implementou diversos projetos inovadores, como Educação na Veia, a Conecturma, a Educopédia e a Escola Gente na Rocinha. É isso, Rafael? É isso aí. É isso aí, Bacana. Márcio. É um prazer te receber aqui e eu acho que todos estão muito felizes de contar com você nesse debate, principalmente no momento que a educação é um dos pontos que mais se discute. A gente vive um momento de dificuldade, o Brasil já tem um histórico de problema da educação. No último PISA, e aí a gente vai falar sobre o futuro, mas eu acho que antes de falar sobre o futuro, pós-pandemia, a gente precisa falar um pouco da sua avaliação na educação do país e por que nós ainda somos tão ruins em aspectos de ranking, por exemplo, do PISA, que em 2018 a gente continua entre as 60ª, 70ª posição entre os países mais relevantes. Então, assim, se você puder fazer um resumo da sua avaliação na educação no país até hoje, seria bem interessante explicar para as pessoas por que a gente tem esse problema conjuntural e estrutural crônico no país. Tá ótimo. Antes, deixa eu só comentar o que você falou, que eu acho que a demonização da política, ela trouxe a gente para onde a gente está agora, né? Não adianta a gente ficar falando que a política não presta, os políticos não prestam, que só tem corrupção e etc, etc, porque não tem como a gente mudar o nosso país se não for pela política também. Então, acho que o que a gente precisa fazer é diferente. A gente precisa se politizar mais, a gente precisa entender mais da nossa Constituição, dos nossos direitos e deveres, né? Entender que todo mundo tem direitos e deveres, que ninguém está acima da lei, como é que funcionam as nossas leis e cobrar todos os nossos representantes. Ou seja, o mais importante é que a gente se lembre, né, em quem a gente votou, por que a gente votou naquela pessoa, que a gente acompanhe aquele mandato, que a gente entre em contato com os nossos representantes que foram eleitos, cobrando, né, sempre que a gente vê um projeto de lei, alguma coisa que está sendo, ou mesmo se a gente tiver ideias sobre projetos de leis que podem ser feitos, enfim, a gente não pode demonizar a política. Nós precisamos ser mais politizados, mais críticos, acompanhar mais de perto a política e fazer política a partir das nossas comunidades, dos nossos bairros, das nossas famílias, para que uma mudança de baixo para cima aconteça. Se a gente não se envolver com política, se as pessoas boas simplesmente falarem que a política não presta, outro dia eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha, né? Ela falando que votou no fulano e no ciclano e que ela só vota errado e que ela não quer mais votar
porque desistiu. Ela não vota certo e daqui para frente ela só vota nulo. E eu falei, cara, mas isso não vai resolver nada, porque se a gente chega a esse tipo de conclusão, primeiro que tem bons políticos no Brasil, a gente tem sim Sem bons dúvida. políticos que estão fazendo um bom trabalho e que precisam muito do nosso apoio. Eu posso dar vários exemplos, mas eu acho que vai de cada um buscar dentro da sua visão de mundo, da sua visão de Brasil, da sua visão, enfim, inclusive do aspecto político mesmo, né? Se você é uma pessoa mais conservadora, mais progressista, mais ou menos liberal, você precisa buscar os representantes que você acredita que coadunam com as suas ideias e participar mais da política. Então, eu convido a todos, inclusive, a se educarem mais para a política e na BEI Educação, inclusive, já fazendo um jabá, mas rapidinho, mas a gente tem um material que é sobre cidades e cidadania. A gente quer que os jovens de hoje se formem enquanto cidadãos engajados, críticos, autônomos, competentes, solidários e que entendam que eles podem sim intervir no bairro deles, na cidade, no país e que eles devem fazer isso. Porque se a gente simplesmente se afasta da política e nega a política, as piores pessoas vão para a política e elas vão fazer simplesmente aquilo que elas quiserem. Então a gente não pode de forma alguma fazer isso, né? Desculpa o Perfeito, Rafael. Não, foi fantástico. Essa é a nossa ideia. A gente precisa ter pessoas como você. E eu acho que o movimento agora tem um pouco disso, né? Dessa proposta também de inovar um pouco, fugindo um pouco do assunto, mas é porque eu gosto muito desses movimentos que tem esses novos movimentos agora, na política, como isso, agora, acredito, e outros movimentos, sim, são bem interessantes e bem bacanas para oxigenar a política no país. Mas vai lá, voltando à sua parte aí sobre a educação. E quero deixar um abraço também a todas as pessoas que já estão nos assistindo, né? Tem vários amigos aqui dando boa noite, já fazendo comentários. Tem gente dos Estados Unidos aqui, pelo que eu estou vendo, né? Gente dos Estados Unidos. O professor James Bauer já está aqui também. Obrigado. Falando de um deputado que a gente tem aqui no Distrito Federal, que é o Leandro, né, que realmente é o melhor representante que a gente tem por aqui. O amigo Rafael Pascoal, que está acompanhando também. Então, muito legal, boa noite a todos. E a gente conta aí com os comentários e perguntas de vocês também, para a gente fazer uma conversa, né, Márcia? Acho que claro, a ideia é essa. O propósito é esse, sem dúvida. Então, voltando lá à questão da educação. A gente não precisa nem olhar para os dados externos do PISA, nem de nada disso, é só olhar para os nossos dados internos. Quando a gente olha para o resultado da Prova Brasil nos anos iniciais, na nossa avaliação da alfabetização, por exemplo, a gente já vê que 55% das crianças conseguem chegar a um nível de alfabetização adequado, mas a gente tem 45% das crianças que não conseguem terminar o terceiro ano, né, com 8 anos de idade, tendo feito um processo de alfabetização e letramento adequado, ou seja, elas não conseguiram aprender adequadamente a ler e interpretar textos, e isso vai ter efeitos para o resto da vida educacional e o resto da vida da pessoa, né? E a gente tem também cerca de 60% das nossas crianças de 8 anos que não conseguem sequer resolver uma conta matemática simples de adição. Ou seja, a gente já começa na largada com um problema gigantesco, por mais que nós estejamos melhorando. É verdade que o IDEB e os nossos resultados têm avançado muito mais rapidamente nos anos iniciais do fundamental do que nos outros anos. Nos anos finais a gente tem avançado muito pouco. No ensino médio a gente está estagnado ou tendo resultados piores no caso de alguns estados. Um monte de gente dando boa noite, Thaís, Rafaela. Rafael Tem um monte de gente aí acompanhando, Márcio. Então, e aí esse resultado ruim, ele vai se acumulando e vai se tornando cada vez pior, né? No 6º ano do Fundamental 2, dos anos finais, a gente já tem um número altíssimo de reprovações que geram evasão, então a gente começa um movimento bastante grande de pessoas que evadem, né? De jovens que evadem, Cezinha também por aí, um abraço, Cezinha, por conta desses resultados ruins, ou seja, as crianças já começam a reprovar e aí começa a existir uma defasagem idade-série e aí, por isso, os alunos vão ficando desmotivados, né? Eles veem os amigos passando e tal, indo para os outros anos, eles não conseguem aprender, vão ficando cada vez mais desmotivados com a escola e vão evadindo. No ensino médio, a gente chega ao ápice do nosso desespero
educacional da nossa crise de aprendizagem, porque menos de 10% dos alunos que terminam o ensino médio aprendem o que a gente deveria aprender em matemática. Ou seja, 9 de cada 10 jovens terminam o ensino médio sem saber aspectos básicos da nossa educação. Isso é assustador, né? Não sabem calcular uns juros, não vão saber organizar a sua vida financeira, não vão saber conversar com um gerente de banco, por exemplo, de se tem algum dinheirinho sobrando, se aplica na poupança, se tem uma outra coisa, se está em uma dívida, negociar o pagamento dessa dívida, enfim. Várias questões que são muito presentes na vida cotidiana dos brasileiros que os jovens não vão conseguir. 90% dos nossos jovens, daqueles que terminam o ensino médio. Lembrando que a gente tem aí uma porcentagem também bastante grande de jovens que nem sequer terminam o ensino médio. Então, a nossa situação educacional no nosso país é uma catástrofe, sim, né? A nossa sociedade deveria se incomodar muito mais do que se incomoda com a questão educacional, e a gente vê aí várias tentativas de sucateamento, tanto das escolas, da educação, da ciência, das universidades, das pesquisas, e a gente não está se indignando o suficiente, e isso não é de hoje, isso vem com a história do Brasil. Se a gente compara, inclusive, o desenvolvimento educacional do Brasil com o desenvolvimento de outros países próximos, se a gente comparar a educação do Brasil com o do Uruguai, a Argentina, outros países, e ver, por exemplo, quantos jovens, quantas crianças já estavam na escola, né? Nos anos 50, 1950, a gente ainda tinha metade das nossas crianças e jovens fora das escolas, né? Então, não era uma educação inclusiva, né? Quando muita gente fala, mas a educação pública já foi boa, hoje é uma porcaria. Naquela época, a gente tinha uma participação maior da classe média dentro das escolas públicas e a gente tinha uma escola mais excludente. Então, não era uma escola para todos, era uma escola para metade, né? Só a metade de cima, inclusive. Os pobres e miseráveis estavam muito longe da escola naquele momento. Então, a gente vê um atraso educacional gigantesco, não só em relação à média dos países ricos, mas também em relação aos países pobres e em desenvolvimento, porque nós nunca investimos adequadamente na educação. Nós nunca priorizamos a educação. Quem fala que está priorizando, a gente precisa verificar se algum prefeito ou governador está, de fato, fazendo isso, porque na história do nosso país, infelizmente, foi muito pouco recurso para a educação. E aí, quando muita gente fala hoje, mas não precisa de mais dinheiro, já tem dinheiro suficiente. Não tem. Isso é outra falácia. Porque se a gente compara a infraestrutura das nossas escolas, a infraestrutura média de escolas dos países da OCDE, a gente ainda tem cerca de 10 mil escolas que não tem um banheiro dentro do prédio da escola. A gente tem mais de 20 mil escolas que não têm energia elétrica constante. Nós temos metade das nossas escolas que não está ligada à rede de esgoto, né? Não tem saneamento básico, né? Então, isso tudo, e isso sem contar com o resto, né? A formação dos professores, salário dos professores, como é que nós vamos fazer com que a carreira dos professores seja mais atraente, atrair mais os jovens. Hoje, quase nenhum jovem fala que quer ser professor, porque, obviamente, as pessoas pensam também no conforto, em poder, sabe, pagar as contas, em conseguir atingir os seus sonhos. Então, a carreira de professores também precisa ser mais atraente. Precisamos de mais vagas em creches, precisamos de mais escolas em tempo integral, precisamos de melhor infraestrutura, melhor formação, melhor carreira para os profissionais da educação, todos, não só os professores. E para isso tudo a gente precisa de muito mais recurso. Além, obviamente, de melhor gestão. Uma coisa não exclui a outra. Nós podemos ter mais investimento com melhor gestão. E é isso que a gente precisa. E parece que o nosso futuro próximo não traz muitas coisas boas, não, né? Quero primeiro agradecer aqui o professor, o doutor Danilo, que disse que a nossa live está muito boa. Valeu, Danilo, a participação. Mas, voltando ao assunto, o nosso futuro próximo não é muito promissor em relação à educação, principalmente na atual conjuntura, no atual governo. A gente já sabe que vai ter um corte na educação. Isso aconteceu no início, quando houve aquele corte para poder fazer um contingenciamento de recursos. Depois, parte desse recurso foi liberado, a população chegou até a ir para a rua, os estudantes.
Agora a gente já sabe que vai haver um corte no orçamento da educação em 40%, e além disso, esse discurso de que é importante as pessoas terem acesso à educação e a livros, se contradiz com o que vai acontecer também com a proposta que dizem que o Guedes vai apresentar da reforma tributária, que inclusive vai aumentar os impostos em relação aos livros. Então, qual que é a nossa perspectiva, Rafael, para um futuro próximo, principalmente considerando todo esse problema da pandemia? Como é que a gente pode criar um processo de mudança e o que a gente pode esperar para logo após esse retorno às aulas? Bom, primeiro, e aí eu vou te pedir para me cortar também, porque às vezes eu começo a falar e desembeço. Não, mas acho importante, as pessoas estão aqui para te ouvir. Demais. E aí, às vezes você tem que me dar uma cortada. Mas a verdade é que a gente está num processo de sucateamento, né? De corte de verbas. Claramente, o governo federal não pensa na educação, não está muito longe de priorizar, pelo contrário, né? Tem corte de verbas. E essa diminuição no orçamento da educação, no orçamento do MEC, vem desde 2015. Ou seja, a gente tem um período ali em que a gente veio crescendo o orçamento da educação, aumentando o orçamento da educação. Inclusive, a gente falou sobre a possibilidade de ter 10% do PIB para a educação. Né? A gente votou o Plano Nacional da Educação, que já foi completamente descartado. Ninguém nem fala mais do Plano Nacional de Educação. E desde então que a gente vê o orçamento da educação sendo diminuído. Né? Esses dias a gente viu aí alguns artigos na imprensa falando que as universidades, por exemplo, já perderam 73% dos recursos para laboratórios, para equipamentos, para investimento em pesquisa, e isso é muito sério. Né? A gente não vê só essa perda de recursos, mas também um apagão de liderança. O MEC não existe. Se a gente parar para pensar assim, qual foi a política pública relevante, ou uma proposta qualquer relevante, do MEC desde o início deste governo? Não teve nada. Assim, você pode me dizer o nome do ministro da Educação? Porque acho que poucas pessoas sabem, né? Verdade. É tão insignificante a atuação que as pessoas... Parece que ele foi colocado lá para realmente ninguém falar dele, ninguém lembrar dele, para ele não falar nada, não fazer nada. E é isso, assim, é tão absurdo. E a gente está num momento que essa crise da pandemia, ela gerou uma série de outras crises, né? Tem a crise da doença mesmo, uma crise na saúde, né? A gente tem vários lugares aí com os hospitais lotados. Aqui no Distrito Federal mesmo a gente tem muitos hospitais com muitos problemas, muita gente sem conseguir vagas de UTI, vagas nos hospitais tanto para a Covid, porque aí você precisou criar vagas para a Covid e aí você não tem vagas para outros tipos de doença. Então, infelizmente, a gente vê cada vez mais gente próxima, né, de amigos, enfim, parentes de amigos. Eu tenho alguns amigos que estão com parentes familiares internados nesse momento, infelizmente. E UTIs para outros motivos também, os hospitais não tem, né? Mas não foi só isso. A gente tem uma crise econômica, porque aí você tem um gasto muito maior para dar conta, né, das pessoas que estão desempregadas, as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que pararam de trabalhar por um motivo ou outro, e tem a questão educacional. Então, no país inteiro, a gente viu a suspensão das aulas, a gente vê aí as crianças e jovens sem aulas, né, com algumas escolas particulares, né, e algumas redes conseguindo fazer algum trabalho efetivo, mas, infelizmente, a gente também não fez um bom trabalho e aí eu estou falando de forma muito geral, não vou entrar em casos específicos, mas, de forma geral, a gente precisava ter priorizado lá no começo já os mais pobres, que não têm celular, não têm computador, não têm internet, não têm acesso. Essa semana também compartilhei uma notícia que também foi fez bastante barulho, de um pai que criou uma cabana no meio do mato, né, a 500 metros da casa, e aonde tem sinal de internet para o filho poder assistir algumas aulas e conseguir ter alguma experiência educacional ali no mato, no meio do mato, né? Porque em casa não tinha sinal de internet. Então, quando a gente vai para o Brasil profundo, para a realidade do Brasil mesmo, a gente vê que essas pessoas mais carentes, né,
as crianças e jovens de famílias mais carentes, eles estão com grandes problemas, porque eles não têm tido experiências educacionais, eles não têm tido, às vezes, muitas crianças e jovens tinham a única refeição do dia, ou a principal refeição do dia nas escolas, né? Então tem um problema da fome também, na miséria, e tem essa questão da gente não saber. Então lá no começo se falou, vamos pensar, vamos nos preparar para quando volta, porque a gente pensava que ia ficar 1 ou 2 meses sem voltar. Depois a gente falou, não, agora vamos pensar em coisas digitais e tal, vamos investir em recursos digitais. Mas, poxa, a gente tem aí uma boa quantidade de alunos que não têm acesso a essas redes digitais. E muitos que têm, às vezes a família tem um celular ou 2, plano pré-pago, sabe? Então, fomos muito lentos e a gente não priorizou quem nós realmente deveríamos ter priorizado, porque o resto é aquilo. Tem muita aula, já tem muito objeto de aprendizagem, já tem muito conteúdo no YouTube. E aí você vê os estados fazendo um esforço hercúleo para dar conta do desafio, os municípios também, muitos completamente perdidos, sem saber o que fazer, né? E o MEC que não faz nada para articular algum tipo de resposta, para construir algum tipo de solução, para oferecer ferramentas, oferecer alternativas para que os municípios e os estados pudessem fazer algum tipo de conversa com as teles, por exemplo, para que a internet não fosse cobrada, né, nas famílias mais carentes, né? Ou oferecer mesmo materiais, enfim, distribuição de materiais impressos em todas as redes que precisassem, para que os alunos pudessem... Foi um período perdido, né? Na prática, assim, se a gente for colocar o coletivo, obviamente que algumas pessoas que têm acesso à internet, a mais de um computador em casa, celular, escolas particulares, pode até não ter sido um período perdido, mas a maior parte dos estudantes das escolas públicas, e aí eu falo do Distrito Federal, que as pessoas têm muito acesso à informação, agora você imagina no interior do estado do Nordeste, Piauí ou Maranhão, ou até no Amazonas ou Acre, onde é muito mais difícil o acesso, foi praticamente um período perdido. Então, assim, o nível de aprendizado foi muito baixo, porque não tinha conteúdo, muitas vezes, mas não tinha acesso à informação pelos estudantes, né? A questão é assim, a gente não precisa nem ir para estados, né, do norte, enfim. Aqui, se a gente olha até para o Distrito Federal mesmo, que é um distrito, é pequenininho, e a gente tem o maior PIB per capita do Brasil de longe. Mas a gente tem também pessoas pobres e miseráveis morando aqui, que também não conseguem ter acesso a objetos de aprendizagem digitais. Não tem acesso à internet, não tem acesso a nada disso. Então, o correto seria a gente ter usado canais abertos de televisão, casados com materiais impressos, onde os alunos pudessem ver a explicação da matéria. Óbvio que é super conteudista isso? É super conteudista. É o ideal? Não, passa muito longe do ideal. Mas, infelizmente, é o que a gente deveria ter feito para um mínimo. Se a gente tivesse pensado no mínimo de como a gente podia agir nesse momento, era atuar com TV, com rádio, o que chega nos mais pobres e com distribuição de material impresso. Isso não foi feito numa boa parte das redes do país e o MEC poderia ter ajudado muito, não fez. Então, infelizmente, a perspectiva é ruim porque esses alunos todos que não estão tendo experiências de aprendizagem ou estão tendo experiências parciais, eles não só não estão aprendendo aquilo que eles deveriam aprender, mas estão também esquecendo boa parte daquilo que eles já aprenderam e agora estão esquecendo, né? Eu quero fazer uma leitura aqui, Rafael, dos comentários, só para a gente poder interagir um pouco com o pessoal que está participando. Rafael Pascoal está dizendo que o aumento nos impostos sobre os livros é um absurdo. Quero agradecer aqui a presença de todos, o Marcos, que é um amigo também, o Marquinhos, o professor James Ball, super aprendizagem, dizendo que é importante livros e internets abertos e disponíveis nas escolas. O Léo Castro está te parabenizando, grande parente, acredito que temos a mesma concepção de educação pública. Seu período na Secretaria de Educação do DF foi de avanço pedagógico e de formação continuada. Mais comentários aqui do professor James Ball, que é nosso parceiro aqui no Política Cotidiano. A Betânia perguntou quem é o ministro, é uma dúvida coletiva, porque eu acho que só na igreja dele talvez conheçam, né?
Porque E eu vi parece que outro ele é dia uma coisa pastor. interessante, que na conta dele do Twitter, a conta oficial do ministro do Twitter, que eu já esqueci o nome, porque, enfim, Ele ele divulgou é a igreja. irrelevante. Ele faz uma propaganda da igreja dele, né? O site oficial que ele coloca na conta oficial do ministro, ele não coloca o Uhum. endereço do MEC, ele coloca o endereço da igreja dele. Ou seja, ele está utilizando uma conta oficial de ministro para fazer propaganda da igreja. Na última live que a gente fez aqui, Rafael, eu conversei com o doutor Fábio Esteves, um juiz aqui do Distrito Federal, que tem uma história fantástica. A gente falou sobre o racismo, e uma das coisas que ele conta é que para poder chegar onde ele chegou, ele teve que morar na escola, com 10 anos de É mesmo? idade. Veja quanto. Muito bacana. Foi uma live super legal, tá no YouTube, para quem quiser, no YouTube do Político Cotidiano. Mas foi muito bacana mesmo. Muita gente se emocionou com a história de vida dele. Um guerreiro, sabe? Aproveitando aqui que as pessoas já se manifestaram, têm se manifestado, uma questão que é importante, talvez a gente deveria discutir rapidamente, qual a sua avaliação sobre as escolas cívico-militares, que foi um debate da sua gestão aqui no Distrito Federal? Só dar um oi aqui para a Andréa Barreto também, falando que faltou política pública em todo o país. E Pode a mandar oi para Betânia todo mundo aí. aqui, também. Essa super aprendizagem, eu preciso saber o seu nome. Ela falou A que dormia na escola também. superaprendizagem é o professor James Bauer, que é o É o nosso James leitor Bauer? mais rápido do Ah, mundo, que é o nosso parceiro aqui no Político Cotidiano. então tá. Então é o James Bauer. James Bauer, você É. também dormiu na escola, né? Bom, vamos lá. As escolas militares, as antigas, né, que existiam já no país, elas fazem um Uhum. bom trabalho e elas, de fato, têm resultados bastante significantes de aprendizagem. Agora, Uhum. essas Aí é escolas, importante elas... destacar, né? Quais são essas escolas? Colégio Militar, É, Colégio Dom Pedro do é, Bombeiro é, e outros no Brasil inteiro, né? sim. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, essas escolas têm uma super infraestrutura, tem quadros de esporte, tem instrumentos musicais maravilhosos, tem laboratórios, tem equipamentos, tem tudo perfeito nessas escolas. Ou seja, os professores podem deitar e rolar, fazer um super trabalho, porque não falta infraestrutura de TI nem de nada para esses professores nessas escolas. Uhum. Essas escolas têm muito orçamento para poder ter uma infraestrutura e oferecer ao professor aquilo que ele precisa para fazer um grande trabalho. A outra coisa é que essas escolas fazem, sim, uma seleção tanto dos professores quanto dos alunos. E aí uma curiosidade é que quando eu estava na quarta série, lá em 1900 e antigamente, eu cheguei a fazer um cursinho para fazer a seleção para ir para o Colégio Militar aqui de Brasília. Não consegui nem ficar no cursinho, porque achei... Eu também fiz. Fez? Na época, eu Garança, Exatamente, não exatamente. E aí é? um amigo meu, um super amigo meu, falou que ia fazer, aí eu falei, então eu vou fazer também. Aí fui para lá fazer esse cursinho, mas achei assim, horroroso, sabe? Enfim, os tratamentos muito toscos, assim, a forma como as pessoas se relacionavam e falavam com os alunos e tal. Então, muito complicado. Mas existe isso, e existe, aí depois teve uma expansão, né? Expansão assim, Uhum. vamos pegar algumas coisas daqui, ó, nosso método é rigoroso de disciplina e etc., e vamos aplicar em algumas escolas. E aí alguns estados foram fazendo isso. Goiás, eu acho que é o estado hoje que tem o maior número de escolas cívico-militares. E aí Uhum. pegaram uma regra, né, de disciplina, enfim, e implementaram. E isso começou a fazer sucesso. Por que começou a fazer sucesso? Primeiro porque a família não consegue, muitas famílias, também não vou falar de todas as famílias, mas muitas famílias hoje têm bastante dificuldade em dialogar, em educar e em criar uma ordem e uma compreensão do que se pode e do que não Uhum. pode fazer com os seus filhos, né? E aí muitas famílias, infelizmente, estão terceirizando essa função e estão falando, não, eu quero que a escola eduque, eu quero que a escola faça tudo, eu quero que a escola ensine o que é certo e errado, eu quero que a escola molde o meu filho, que faça com que ele não vá para as drogas, não vá para a criminalidade e ele chegue aqui em casa pronto. Eu não quero ter trabalho, eu só quis ter o filho, mas Uhum. o trabalho de educar eu não quero.
Não, o que é um absurdo, infelizmente, mas a verdade é que muitas famílias querem, no mínimo, uma ajuda. Uma outra questão é um problema nosso, dos educadores, porque, de fato, a gente tem muitos problemas de indisciplina nas escolas. Os pais, Uhum. aqui no Distrito Federal, o primeiro problema para os pais é que eles não acham que as escolas sejam lugares seguros para os seus filhos, e para os alunos, esse é o segundo maior problema. Eles também não se sentem seguros nas nossas escolas. Então, nós deixamos esse problema da indisciplina, das agressões físicas, verbais e psicológicas, atingir um nível que a gente não deveria ter deixado chegar. E parte disso foi por uma compreensão falha do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí nós achamos, não, nós não podemos então mais fazer nada com o aluno, a gente não pode dar limite, a gente não pode encostar, a gente não pode bater, não pode fazer isso. Mas assim, foi de um extremo que era palmatória, né? Aquela coisa do ajoelha no milho, Uhum. é expulso, não sei o que, é humilhado, né? Vários. Eu não sei se acontece hoje, mas os colégios militares faziam isso, de colocar todos os alunos para se virar de costas, para os alunos que estavam sendo indisciplinados e tal. E a gente saiu desse extremo de uma disciplina, sabe, hiper rigorosa nas Uhum. escolas, e aí veio o ECA e as pessoas simplesmente interpretaram, não, a gente não pode fazer mais nada, a gente não pode disciplinar mais. E é um Uhum. absurdo também. Então a gente precisa entender e trazer boas políticas, inclusive com a cultura, com o esporte, com conscientização. Educação é um processo complexo, é um processo de conscientização, de compreensão daquilo que se pode, do que não se pode fazer, de que viver em sociedade é entender, compreender esses limites, né? Aquela velha história do Uhum. meu direito vai até aonde o direito do outro começa, né? Começa. Eu não posso Perfeito. fazer tudo que eu quero a hora que eu quero, porque isso não é liberdade, isso é libertinagem, né? Então a gente precisa fazer com que todo mundo entenda o que é ter responsabilidade, o que é entender o seu papel dentro de uma escola que é uma microsociedade e dentro da sociedade. Então, a gente compreender o que ser ordeiro e a importância da ordem também nas nossas vidas. Ordem não é ruim. Né? Não é ruim a gente Perfeito. ter uma casa organizada, ter uma escola organizada, ter todo mundo, enfim, compreendendo e seguindo as regras. Né? Nós precisamos que isso aconteça em todas as nossas escolas. E como as nossas escolas estão falhando nisso, e teoricamente as escolas militares não falham nisso, mas lembrando também que as escolas cívico-militares muitas vezes expulsam os alunos. Então, se Ah. tem algum aluno ali que está dando muito problema, ela tira dali e joga para outra escola da rede pública. Só que a rede Uhum. pública não pode expulsar o aluno, né? Principalmente É. porque a escola pública de qualidade é o último recurso daqueles alunos que são Ah. os mais complicados, que têm uma família completamente desestruturada, que, enfim, têm familiares relacionados com a criminalidade, que não aprenderam a dialogar e respeitar outra pessoa, que não conseguem conversar olhando no olho, que não conseguem compreender que a gente pode resolver as nossas diferenças sem ser na porrada, né? Então, muitas vezes é preciso falar o óbvio para essas crianças e jovens, e muitas vezes a gente precisa lembrar que, por mais difícil que seja, aquele mais complicado, aquele aluno mais desafiador, o que te xinga, o que te agride verbalmente, aquele é o que mais precisa do seu trabalho, do nosso trabalho nas escolas. Então a gente Sem não sombra pode de abrir dúvida. mão desses jovens também, porque se não for pela escola, esses jovens vão para a criminalidade e provavelmente vão morrer daqui a pouco, porque, enfim, vão estar envolvidos com crimes e tal. Então, Rafael, você me Santi, perguntou, deixa eu pode só falar. resumir. Eu falei, Tá. falei, não falei. Eu acho que é uma política falha. Primeiro que é irrelevante, né? A gente nunca vai Uhum. chegar a ter um número grande de escolas cívico-militares no Brasil. Uhum. O número que o governo Bolsonaro queria chegar era 0,005% das escolas no país. Isso que é muito caro.
E se é muito caro, esse dinheiro pode ser muito melhor investido. Ou seja, é muito melhor a gente pegar esse recurso e investir bem, investir em políticas públicas de qualidade, de infraestrutura, de formação, de esporte, de artes, de cultura, de conscientização e também de ordem, de disciplina. A gente não pode ter medo dessas palavras. É preciso ter ordem e disciplina nas nossas escolas. Disciplina é saber fazer o certo sem que outras pessoas estejam te vigiando. Os nossos alunos, eles precisam saber fazer o certo e querer estudar e querer aprender sem que haja uma cobrança absurda ou alguém esteja em cima deles falando você tem que estudar, você tem que... Não, eles têm que entender a importância da escola e da educação para a vida deles, né? Perfeito. Eu vou ler mais uns comentários aqui antes da gente entrar na próxima pergunta. Um abraço para o Oswaldo Curvelo, que chegou aí também. Desculpa, só atropelando aí. Mas tem um monte de gente boa aqui comentando. Tiago. Tem muita gente boa. Em um país tão desigual, é muito difícil disciplinar quem já convive com a falta de educação nos lares. O professor James Ball colocou aqui, depois da quarentena do corona, temos que fazer uma quarentena pela educação. Boa, professor. Ariane, de fato, o esporte nas escolas deveria ser mais valorizado. É visto com bons olhos, já que agrega valores, não apenas como estudante, mas também como cidadãos. Perfeito. Eu acho que uma coisa caminha junto da outra, né? Esporte, educação e cultura, inclusive, são 3 eixos fundamentais no processo de formação de cidadãos, muito mais do que alunos, né? Você sabe que na Islândia, né, que é um país que sofria... Rafael, sua internet deu uma travadinha. Já voltou. Já voltou. Pode continuar. Né? Tá. Alguém me ligou aqui e aí parou. Na Islândia que tinha um problema muito sério com os jovens, porque é um país muito frio. Então, durante muito tempo, você não tem muita coisa para fazer lá. Então, tinha muito problema com as drogas. Uma porcentagem altíssima de jovens da Islândia usava drogas porque se sentia entediado, né? Não tinha... Claro. Deu uma cortadinha. De novo, não é uma pessoa me ligando, mas eu não sei como é que... Desculpa, gente. Não, tá tranquilo. E aí a Islândia criou centros de esportes, muitos centros de esportes espalhados pelo país, e também investiu em programas relacionados à arte, né? A vários tipos diferentes de arte, cinema, cultura, artes cênicas, desenho, pintura. E aí o país conseguiu diminuir muito, mas muito drasticamente a porcentagem dos jovens que estava relacionada ao uso de drogas ilícitas, né? Não estamos nem falando de drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. A gente está falando de drogas ilícitas mesmo. E o país conseguiu investindo muito em centros de esportes e em programas de artes. Então, a gente deveria pensar nisso e pensar em como que a gente pode fazer isso como política pública, né? Perfeito. E aí, Rafael, você falou de investimento... A Lenise me dando uma dica aqui para eu colocar no Não Perturbe. Bota aí. Eu vou ler. Já estão te ligando de novo. Porque cortou. Eu vou ler a pergunta aqui do Tiago. O Ministério Público interfere diretamente no que diz respeito à expulsão dos alunos das escolas por indisciplina. A manifestação do Tiago. Ainda está travada a sua internet. Opa, caiu, Rafael. Depois faz para você entrar na live, por favor. Para a gente concluir, falta para o pessoal que está aqui, a gente poder continuar a conversa. Se você puder tentar entrar novamente. Então, a gente está aguardando aqui o Rafael. Ele entrou novamente. Vamos lá. Pronto, ele já fez o pedido. Eu já aceitei aqui. Prontinho. É ruim quando
Não, acontece, mas é ruim quando cai, porque a gente perde o material que não dá para gravar, cara. E as pessoas pedem tanto, ainda mais uma live igual a sua, mas acontece, já aconteceu várias vezes. Esse tipo de coisa é normal. Eu quero voltar ao que a gente estava falando, Rafael, e você estava falando sobre investimento nas escolas cívico-militares, essa questão do investimento, na gestão. Eu queria saber qual seria a diferença no nosso desenvolvimento educacional se o Brasil tivesse adotado políticas públicas, não sei a partir de quando, mas se já viesse adotando políticas públicas com investimento em pesquisa científicas sérias, coisa que o Brasil não tem feito. Qual seria a diferença para a educação do país hoje? Como nós estaríamos? Eu não sei se você chegou a ler os comentários, Márcio, mas eu queria... Você chegou a ler alguns aí? Pode ler aí. Eu já li do Thiago. Eu perdi também, né? Eu tô vendo só do James aqui, segurança é uma coisa. Oswaldo falou que Rafael é um dos nossos exponenciais da educação no Brasil. Importante ouvir você. A Lenise falou, não perturbe. O Thiago falou, o Ministério Público interfere diretamente no que diz respeito à expulsão de alunos das escolas públicas por indisciplina. O professor James Ball, escola com polícia vira presídio. E também, segurança é uma coisa. São os comentários que eu tenho aqui. Se você tiver outro. Não, então, mas vamos voltar então para esse assunto das principais políticas. O que a gente precisa mesmo é olhar para o que funciona, tanto aqui já dentro do nosso país, mas também fora, e ver as pesquisas, né? Por que a gente não faz políticas públicas baseadas naquilo que funciona, nas evidências, no que a pesquisa fala para a gente que funciona? Então, a primeira coisa é aquilo que todo mundo sabe. Não existe educação de qualidade sem professor. Professor bem formado, que saiba, que tenha conhecimento não só do conteúdo, da matéria, mas tenha competências outras relacionadas a como que você se relaciona de forma efetiva, de forma afetiva também, ou seja, o afeto é extremamente importante dentro da escola, dentro da sala de aula, que todos os Desculpa te interromper, mas falando em afeto, a Lenise fez uma declaração de amor para você. Rafael, eu te amo, você nunca me perturba. O Thiago, um modelo interessante de escola seria o ensino integral. Pode continuar. Lenise, eu também te amo, viu? Mas a primeira coisa é investir no professor, né? O professor é essencial, o professor ele precisa estar motivado, então ele precisa ter uma infraestrutura boa, a gente precisa ter escolas que sejam acolhedoras, que sejam inspiradoras, inclusive para os professores, que sejam desafiadoras, mas que os profissionais cheguem na escola e se sintam bem. O clima organizacional é muito importante. Se você quer que a sua escola tenha um bom trabalho, você precisa criar um bom clima e você precisa ter uma equipe que goste de estar ali. Se a pessoa não gosta de estar ali, aí vai fazer um inferno e é bom a pessoa procurar um outro lugar para estar ali. Os professores que não gostam de ser professores precisam parar de dar aula, porque não vale a pena, está sendo ruim para todo mundo, né? Mas os professores que gostam de ser professores e que gostam de dar aula, eles precisam ter um bom ambiente de trabalho, precisam ter bons instrumentos de trabalho. Muitos professores em vários lugares gastam o seu próprio salário comprando materiais, pagando internet. Aqui mesmo eu via todas as escolas que eles faziam vaquinha para ter uma internet de qualidade nas escolas para eles poderem usar, o que é absurdo, gente. Como é que o profissional está gastando... Aonde que isso acontece? Né? Aonde que em outros lugares, no judiciário, que profissional da área do juiz ou os magistrados que pegam 1 centavo do próprio bolso para poder gastar com o seu ofício? Né? Muito pelo contrário, eles ganham muito mais, tem todos aqueles penduricalhos lá que a gente sabe que existem, e tem várias outras áreas que os profissionais são super prestigiados, enquanto que a gente deveria colocar os professores e todos os profissionais da educação no primeiro lugar aqui no nosso país. Então, quem deveria ganhar mais, quem deveria ser mais admirado pela sociedade, quem todo mundo deveria olhar e agradecer. Muito obrigado, você é professor, você está ajudando a formar as futuras gerações, está ajudando a formar o futuro do nosso país, está ajudando a construir um futuro melhor. O mais importante é o professor. A tarefa mais complexa e mais fundamental para o futuro do nosso país é o professor. Então, política pública número 1, investir nos professores, com bom ambiente de trabalho, com boa infraestrutura, com boas ferramentas,
com internet, com computador, com celular, com tudo, bom salário, né? E que tenha, obviamente, uma boa formação. Então, é muito importante também, a gente vê que no mundo todo é muito difícil fazer formação continuada de qualidade. Porque, no geral, o que as pessoas falam? Coloca todo mundo no auditório, aí traz lá o Karnal para falar, aí traz não sei quem para falar, o Sérgio Cortella, e traz outras pessoas que são super inspiradoras. Mas, assim, qual que é o efeito disso na sala de aula? Na aprendizagem? É praticamente nula. Então, como a gente fala em um processo de personalização para os alunos, ou seja, cada aluno não é uma pessoa, não tem forças e fraquezas diferentes, não tem interesses diferentes, cada profissional é uma pessoa também. E também tem forças e fraquezas diferentes, também tem interesses diferentes. Então, a gente precisa criar uma política pública de formação continuada que seja personalizada para cada profissional. Que cada profissional tenha o seu processo individualizado. Que ele, inclusive por um processo de mentoria, de coaching, etc., ele consiga atacar as suas competências que ele mais precisa desenvolver, que são muito diferentes de professor para professor. Tem professor que é excelente em ensinar matemática, tem outros professores que são excelentes em criar uma boa relação com os alunos, tem outros professores que são excelentes em lidar com tecnologia. Inclusive, os professores podem ensinar os outros, ajudar a desenvolver essas competências. Né? Então, é preciso investir muito nessa questão da formação continuada de qualidade. Então, eu acho que esse é o fundamental. Os professores, eles com uma boa infraestrutura, boas ferramentas, boas metodologias e que eles sejam constantemente formados para melhorar a sua prática, principalmente porque agora a gente sabe, a deputada Júlia Lucy também está aí, um beijão à deputada, obrigado por estar nos assistindo. Que a gente bacana. Precisa Seja bem-vindo, deputado. Depois eu quero até fazer uma pergunta em homenagem à deputada Júlia Lucy, que você pode falar sobre isso, só a sua avaliação sobre uma questão que está sendo muito discutida. Rapidamente, já vou até fazer a pergunta, você pode concluir, mas é sobre a sua avaliação em relação ao ensino domiciliar. Tá. Inclusive, a gente já fez uma live sobre isso, eu e a deputada, né? Mas só para concluir, eu acho que é isso. Políticas públicas baseadas em evidência, investimento no professor, na formação continuada do professor, que eles compreendam que precisam repensar suas práticas, nós precisamos compreender mais e desenvolver em nós mesmos as nossas competências socioemocionais, a gestão das nossas emoções, como é que a gente está lidando com esse aluno que está chegando já que enfim, é viciado em tecnologia, bombardeado por informações, está acostumado com a interatividade da internet. Como é que a gente lida? Quem é esse aluno de hoje? Como é que a gente lida com ele? Como é que a gente vai conseguir fazer com que ele se interesse pela nossa aula? Né? Como é que a gente vai conseguir que ele tenha o mesmo interesse que ele tem quando ele joga videogame? Porque nas nossas aulas, todos os professores falam, nossa, é impossível hoje conseguir a atenção e a concentração dos alunos. De fato, a gente tem as crianças de 11 anos hoje que não conseguem ficar concentradas por mais de 5 minutos. E é um sinal dos tempos. Mas a gente não tem o que fazer a não ser pensar como é que nós vamos trazer estratégias para dentro da sala de aula e para dentro das escolas para que os alunos se sintam motivados e queiram prestar tanta atenção e ficar sem piscar olhando para a aula e participando das atividades da aula, como eles fazem quando eles estão jogando videogame. Porque no videogame eles conseguem se concentrar. Né? Então, por que a gente não pensa em gamificação? Por que a gente não traz essas estratégias para dentro das escolas também? Né? Essa é uma questão. Infraestrutura, formação, professores motivados e trazer as metodologias inovadoras, então, para dentro das nossas escolas. Agora... Excelente. A gente tem 10 minutos, Rafael, que a live dura 1 hora. Rapidamente. Tem um monte de comentário aí, não sei se você quer ler, mas eu vou responder rapidamente sobre a questão do homeschooling. Eu tenho uma questão pessoal, então eu vou falar que tem uma questão da ciência, né? O que as pesquisas dizem? As pesquisas dizem que o homeschooling ele pode ser uma estratégia de aumento de aprendizagem, sim. Então, alguns lugares que já implementaram o homeschooling, que legalizaram a prática de homeschooling, eu estou falando sobre pesquisas internacionais nos lugares que implementaram. Ela pode ter resultados positivos, tá? Essa é a questão das pesquisas. A outra questão
da nossa realidade brasileira e a minha realidade como profissional e da minha opinião pessoal, que inclusive é muito diferente, por exemplo, do Leandro, que a gente concorda em 99% das coisas, mas não em todas. Eu acho que, primeiro, é uma questão que vai interferir com casos muito... Não são tantos casos assim, são pouquíssimas as famílias que têm real interesse em fazer a educação dos seus filhos ou dentro da sua casa, ou com um grupo de jovens que vai se reunir e vai ter aula ou aqui ou na aula do outro, vai criar uma pequena escola, né? E a gente está vendo muito isso acontecer agora na época da pandemia. É um fenômeno das pequenas escolas, né? Então, pais, vizinhos, etc., se juntando para formar pequenas turmas e para que eles tenham aulas juntos, até para não perder esse contato de criança com criança e jovem com jovem, né? Então, eu tenho um primo e uma prima que eles têm 4 filhos e eles decidiram por homeschooling. Eu acho que o papel do Estado, na verdade, é garantir que todas as crianças e jovens tenham uma boa formação. Se essa boa formação vai acontecer dentro de uma escola pública, que seria o ideal, ou dentro de uma mini escola, ou dentro de uma escola religiosa, desde que as nossas crianças e jovens se formem como seres humanos completos, integralmente, não só conhecendo português, matemática, ciência, geografia, história, artes, educação física, etc., etc., mas as competências socioemocionais, a parte filosófica, de você parar para pensar no seu projeto de vida, o que é que você quer, né, de verdade. Eu acho que a gente não precisa... E outra, é tanta coisa gigante acontecendo na educação, por que a gente faz um alvoroço também sobre uma questão que é para poucas famílias? Se a gente for ver a relevância disso de novo, a quantidade de pessoas que está realmente interessada em fazer o homeschooling e que o Estado entra e proíbe essa prática, eu não acho que é o caso. Sabe? Eu acho que tem outras questões que o Estado precisa dar conta e não interferir no direito que as pessoas deveriam ter de fazer uma formação que eles entendem que é uma formação mais adequada para as suas crianças e os jovens. A gente já tem o direito, por exemplo, de mandar para uma escola particular. É como se fosse para uma escola particular mini, né? Eu não posso interferir nesse direito, sabe? Então, eu sou um pouco mais liberal nesse sentido. Eu acho que a gente deveria estar olhando para os grandes problemas da educação e não interferindo no direito das famílias que querem fazer o homeschooling. Excelente, Rafael. Vou ler aqui os comentários, daí a gente vai para a última pergunta. Tá. Comentário do Tiago. Modelos de memória e coach, os professores não aprovam. Há uma imensa resistência a esse tipo de ação. Lenise, mais uma vez, perfeito professor, não é máquina. Rafael Pascoal, a EMF, Campos Sales, São Paulo, é um ótimo exemplo de escola que conseguiu diminuir bastante a evasão dos alunos com a inclusão de projetos interdisciplinares e gestão democrática. Verdade. Professor James Ball, consigo virar grupos de repente em superalunos. Tiago, o aluno de hoje é muito antenado em gamificação. Luciene, acompanhar as tecnologias é importante. Luciene Maria, minha esposa, ó, colocou aqui, eu li nem sabia. Tiago, o ser humano é sociável, homeschooling é isolamento social. Tiago, é para quem tem dinheiro e tempo. Superaprendizagem, professor James Ball, tenho 2 sobrinhos americanos. Luciene, inovar o sistema educacional aproveitando a evolução tecnológicas. Professor James Ball, deu muito certo. Tiago, isso deveria ser livre, mas não condicional. Denise, acredita em um homeschooling que seja bem supervisionado. Professor James Ball, achei relevante seus comentários, Thiago. E é isso aí. Eu quero aproveitar aqui, eu ia fazer, a gente ia para a última pergunta, a gente tem 7 minutos, queria que você fosse rápido em 2 questões. Ia ser só uma, só em 2. Quais são as nossas perspectivas pós-pandemia para a educação? O que você espera? Você já falou um pouco mais, de uma forma bastante sucinta, qual é o nosso futuro próximo. E uma pergunta sobre o que você acha do ensino à distância. Não em relação ao Covid, mas no futuro, porque a gente tem visto que as faculdades têm crescido, o EAD, escolas têm desenvolvido projetos de AD. O que você pensa disso? A gente tem 6 minutos.
Bom, então vamos lá. A primeira questão é que o professor vai continuar sendo cada vez mais essencial. E aí as pessoas não precisam diferenciar também essa questão de homeschooling, de ensino remoto, de educação à distância. São três coisas completamente Uhum, diferentes. Uma é ensino remoto, uhum, a outra é educação à distância, a outra é homeschooling, né? E também eu uhum, vi aqui que a Lu Maria falou que é bem complicado sem convivência social. Não pode ter educação sem convivência social, né? Nem no homeschooling, nem nenhuma prática. Em todas as práticas educacionais tem que ter convivência social. É essencial uhum, para nós enquanto seres humanos, né? uhum, A educação à distância é importante, mas assim, hoje a gente forma a maior parte dos nossos professores com educação à distância. Está sendo uma boa formação? Não. Está sendo uma formação ruim, incompleta, inadequada, e a educação tem muito de toque, de olho no olho. Tem afeto. O afeto é uhum, essencial no processo de educação e no processo da formação dos professores. Então, é muito difícil você fazer um processo de formação inicial de novos professores completamente à distância. Então, eu sou contra. Eu acho que você pode ter uma porcentagem de educação à distância, 30%, 40% do curso, mas a maioria da formação dos professores, mandando um abraço para o professor Carlos Simão, boa noite a todos, ele está aí conosco também, mas a formação dos professores deveria ser uma formação mais presencial do que à distância. Os professores vão continuar sendo essenciais, pode vir tecnologia, pode vir ensino remoto, a gente está vendo aí as crianças e os jovens loucos morrendo de saudade das escolas, morrendo de saudade dos professores, os pais arrancando os cabelos, falando, pelo amor de Deus, a escola tem que reabrir. Então, todo mundo está finalmente enxergando quão complexo é você formar um outro ser humano em todas as suas dimensões, quão complexo é o trabalho do professor, porque tá minha irmã lá com meu sobrinho, que é né? Tem vários pais aí com 2, 3, às vezes 4 ou 5 dentro de casa e estão arrancando os cabelos, né? Ou seja, se sem coloquem dúvida. no lugar dos professores e pensem, né? Já tem vários memes por aí, mas quão difícil é você fazer um trabalho de formação de 20, 30, 40, às vezes 50 seres humanos na mesma sala, o que é um absurdo. A gente deveria diminuir Uhum, muito o número de alunos, o número máximo de alunos em cada turma. Então, felizmente, a gente está vendo a sociedade acordar e enxergar um pouquinho melhor a complexidade e a importância do trabalho dos professores. Acho que isso vem à tona. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter um governo mais sério e as pessoas vão compreender cada vez mais que a gente precisa valorizar e apoiar o trabalho dos professores. Então, essa é uma questão. O mundo está se tornando cada vez mais complexo, a escola e a sala de aula se tornando ambientes mais complexos e os professores cada vez mais essenciais e cada vez mais valorizados. Isso é o que eu acho que vai acontecer. A tecnologia também, obviamente, não tem como a gente não utilizar, deixar de utilizar a tecnologia. O que a gente precisa e deve fazer é utilizar a tecnologia de forma mais crítica. Eu vou acordar e já vou de crianças e deu uma. jovens que vai ter e já está tendo problemas de saúde mental, né? Aumento de automutilação, aumento de depressão, de ansiedade, Uhum, porque não saem da tela. Ou estão na tela do computador, ou na tela do celular, ou estão na TV. E o contato humano, gente, não pode isso. Então, nós precisamos trazer essa discussão do uso crítico das novas tecnologias também para dentro da escola. As tecnologias estarão perfeito. cada vez mais presentes, mas a gente não pode usar, e nós todos estamos usando as tecnologias e as redes sociais como selvagens e de forma não crítica. Nós precisamos usar as tecnologias de forma civilizada e ensinar as nossas crianças e jovens a fazer isso. A gente tem essa questão da segurança dentro da escola, da saúde mental, como eu já falei, é uma questão que vai estar cada dia mais posta, né? Com a complexidade do mundo, as pessoas se sentem mais angustiadas, mais agoniadas, tomando mais remédios, que são drogas lícitas também, vamos lembrar, Uhum, né? E não resolve, né? O que resolve é a gente conseguir transformar a nossa sociedade em uma sociedade infelizmente. mais humana e mais solidária e mais tranquila, né? Então, essa questão E, da saúde mental também, dentro da escola também, vem à tona bastante.
a escola vai precisar ser muito mais inclusiva, olhando muito mais para aqueles alunos que mais precisam, os mais pobres, mais carentes, mas também aqueles que têm famílias desestruturadas. A gente vai precisar criar políticas públicas efetivas para cuidar desses alunos e para fazer com que eles entendam que a realidade imediata que eles estão vivendo ali, dentro de casa, na comunidade, com muita violência, com abuso, não é o que eles devem reproduzir. Né? E muitas vezes a gente tem, inclusive, as escolas que não ensinam esses jovens que eles precisam pensar grande, eles podem ter esperança e eles precisam acreditar neles. Eles precisam acreditar que eles podem construir. Rafael, Oi? Perfeito, Rafael, suas ponderações. A gente está acabando a nossa live, vai cair. Infelizmente, eu vou ter que te interromper, falta 27 segundos. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade em ter vindo aqui falar com a gente no Político Cotidiano. Quero agradecer a todos que se colocaram à disposição aqui. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Pode concluir aí, tem 10 segundos. Boa noite, pessoal. Pode concluir, Rafael. Também, super obrigado a quem acompanhou a gente. Vamos lutar pela educação, pelo livro, pela ciência, pela pesquisa, educação pública e de qualidade.